Olá, irmãos. Pai do Senhor a todos. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos aqui no livro de Romanos, no capítulo 1. Vamos falar um pouco mais aqui sobre esse texto que nós lemos, capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, em que nós estudamos sobre a revelação geral de Deus. Amém? Vamos falar um pouco mais dele e vamos ver como é importante estudarmos esse assunto e entendê-los bem, né? Meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Romanos ali por volta da sua terceira viagem missionária, e o propósito do apóstolo Paulo era um propósito teológico, né? Porque havia ali um boato na igreja de Roma sobre a doutrina em que ele ensinava. Então ele cria, né, ele produz, através do Espírito Santo, esse tratado teológico que é o livro de Romanos. E o livro de Romanos é um livro muito importante para nós cristãos, pois ele expressa verdadeiramente de forma poderosa a graça de Deus e a maneira com que Deus se propôs a salvar o homem. Amém? Então a epístola aos Romanos ela foi importantíssima em toda a história da igreja, desde os primeiros anos do cristianismo, ao decorrer da história cristã, na patrística e durante a história da igreja em todos os momentos, mas também importantíssima na reforma protestante, quando Lutero lê, né, que o justo viverá pela fé, não é verdade? E Lutero ali começa a reforma protestante. O livro de Romanos foi a base, né, a graça de Deus, a base para toda aquela reforma que foi feita ali no século XVI. Amém? Vamos para o texto aqui, para a gente não deixar esse áudio muito grande, mas vamos observar aqui algo importantíssimo. Olha só, o apóstolo Paulo ele está preocupado aqui, irmãos, em uma visão geral, né, do mundo, enquanto os judeus estavam muito preocupados com o povo judeu, porque era o povo eleito, o povo escolhido por Deus, e eles estavam presos ali naquele conceito de nós somos escolhidos e a salvação é só nossa. Então Paulo começa aqui no capítulo 1, no versículo 18, a meio que desmistificar essa ideia, amém? Para a igreja de Roma, que era composta por muitos gentios, mas por muitos judeus também, que haviam se convertido a Cristo ali em Roma. E nós vamos entender aqui que a visão do apóstolo Paulo é uma visão macro, é uma visão do cosmos, né? É uma visão de todo mundo. Ele fala aqui da depravação da humanidade. Então ele não fala só para o povo judeu, mas para toda os homens na Terra, toda a criatura que nasceu, né, nesse planeta, que havia uma depravação, algo que conduzia o homem a pecar, a errar, a falhar diante de Deus. E isso é o pecado, amém? E ele mostra aqui como esse pecado não poderia ser resolvido, ou seja, essa força poderosa chamada pecado, que degenera o homem e que faz com que o homem perca a salvação e a presença, né, de Deus. Perdeu lá no Éden com Adão, quando Adão peca. Ali nós vamos ver que ele percebeu que estava nu, não é verdade? Fazendo ali uma alusão à sua vida espiritual nua, né, diante de Deus, ou seja, se despiu da graça de Deus ali, e aí ele percebe que não tinha mais a presença de Deus. Mesmo assim, Deus foi numa iniciativa de Deus para falar com Adão e ainda permitir na sua revelação natural, né, na sua lei natural, deixar a sua lei natural nesse mundo para que o homem perceba essas coisas. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Então, nesses dois primeiros versículos aqui, nós vamos ver o quê? Vamos ver que do céu Deus permitiu, né? Ou melhor, que do céu se manifesta a ira de Deus. Por que se manifesta a ira de Deus? Por causa do pecado. Amém? Sobre a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então há uma tendência do homem natural a errar, a buscar a injustiça, mesmo ele percebendo esta lei natural que há na criação.
Amém? O homem percebe essa lei natural. Vou indicar um livro para os irmãos aqui, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ali é um capítulo sobre a lei natural, muito importante, os irmãos puderem ler esse livro aí. Então ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o que o pecado faz com o homem? O pecado tira o homem da presença de Deus e conduz o homem ao erro, à injustiça, ao pecado, à transgressão, à prostituição, a tudo essas coisas que desagradam a Deus. Então, há uma lei natural que Deus permitiu no homem no passado, mas o homem não conseguiu, o homem percebia essa lei, alguns tentavam seguir essa lei por suas próprias forças, buscando, né, se justificar pelas suas próprias obras, mas isso era insuficiente. Por quê? Porque o homem só vai poder se aproximar de Deus, chegar a Deus totalmente através da graça do Senhor. Então era necessário, é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, no passado os homens se degeneraram. E se degeneraram por quê? Por causa do pecado. Se degeneraram, criaram deuses à sua imagem, né? A imagem do próprio homem e a semelhança do próprio homem. Criaram Deus. Aí ele vai falar aqui, criaram quadrúpedes, répteis, aves, fizeram imagens de esculturas, criaram os deuses antigos, aqueles deuses do passado, e começaram pois eles entendiam, conseguiam perceber essa lei natural que Deus havia deixado, e essa revelação geral, e tentavam alcançar esse Deus com suas próprias forças, e aí se confundiram todos. Amém? Por quê? Porque o pecado vai sempre degenerar o homem. O pecado vai sempre destruir a natureza humana. Amém, irmãos? Mas Deus, na plenitude dos tempos, resolveu este problema. Ou seja, Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho Jesus Cristo para neutralizar o poder do pecado. Amém? Para neutralizar essa força, esse poderio que havia do pecado sobre toda a humanidade, e através da graça de Deus salvar os homens. Amém, meus irmãos? Olha só. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, toda aquela sabedoria que o homem buscou no passado, né, antes da revelação especial de Deus, o acabou tornando o homem louco, né? Porque ainda que houvesse um pouco de verdade, de sabedoria nas coisas, ele acabou sendo conduzido pelo pecado ao erro e ao engano. Nós não podemos negar que as pessoas do passado descobriram muitas coisas boas, mas foram levadas ao engano pelo poder do pecado. Amém? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. E aqui é um ponto que eu quero apontar ele exatamente para os nossos tempos. Amém? Quero apontar para os nossos tempos, pois é importante. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos, que mudaram a glória de Deus verdadeiro, incorruptível, do nosso Deus Todo-Poderoso, a sua própria imagem do homem, né? A imagem corruptível. E começaram a criar deuses e a fazer coisas que desagradaram a Deus. Deus também os entregou a concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Então, olha o que a natureza do pecado, né? O que o pecado produz na natureza humana. O pecado, irmãos, ele degenera o homem. Amém? Ele vai levar, é uma força que vai levar ao homem. Ainda que o homem tenha dentro de si o conhecimento de que é uma alma, ainda que ele percebe que é uma lei natural que rege todas as coisas, ele vai buscar, esse é o significado de muitos de nós, até nós cristãos, tentarmos fazer as coisas certas, buscarmos as coisas corretas, mas termos dificuldades de fazermos e de sermos perfeitos por causa do pecado. Amém?
A queda transformou, mudou a nossa natureza. O pecado, ele afetou a nossa inteligência, ele afetou a nossa razão, ele afetou o nosso conhecimento, ele afetou a nossa vida moral, de maneira que muitas das vezes nós não conseguimos julgar as coisas moralmente de formas corretas. Amém? Então ele nos conduz, o pecado conduz o homem ao erro, ao pecado, à transgressão. E quanto mais o homem busca tenta se justificar por suas próprias forças, mais ele erra, mais ele vai ser levado ao erro, vai ser conduzido pelo pecado a fazer as coisas ruins, amém? Por isso o homem precisa da graça de Deus, necessita da misericórdia de Cristo, amém, irmãos? E necessita do sangue de Jesus Cristo para purificar os seus pecados, para fazer justo diante de Deus, amém, irmãos? Todos esses assuntos nós vamos estudar durante as próximas aulas, mas nós precisamos entender isso. É o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a pessoa de Cristo que nos faz justa diante de Deus, amém? Não por nossas próprias obras, mas pelas obras do próprio Cristo, amém, irmãos? Cristo pagou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito nos conduz às obras e o fruto do Espírito, amém? E pelo Espírito Santo, a confiança plena na graça de Deus, nós vamos conseguir ser mais morais, mais santos, mais fiéis, cada dia. E é um processo, não é algo simples que aconteça da noite para o dia, mas é um processo que vai nos tornando melhores e a imagem do próprio Cristo, amém? Mas o homem que está no pecado, irmãos, o homem do mundo que está no pecado, ele se degenera, amém? Ele sempre vai buscar o mal e sempre vai se degenerar mais e mais. Nós vemos isso quando olhamos lá na época de Noé. Noé vivia numa época em que o povo totalmente degenerado. O pecado dominava toda a terra. Então Deus foi obrigado, né, entre aspas, né? Deus na sua presciência, sabedoria, ele vai lá e envia o dilúvio e preserva só Noé, que era um justo que estava ali na terra, mas um justo porque cria, amém? Um justo porque confiava no Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? E aí, depois de Noé, nós vemos a geração dos homens também começar ali e se degenerar imediatamente, logo após, querendo no capítulo 6 do Gênesis, querendo já criar ali um zigurate, né, ou ali uma torre para figuradamente, né, chegar aos céus. Ou seja, já vemos a revolta humana contra o Deus da criação logo nos primeiros anos, ali nas primeiras décadas, logo após o dilúvio, amém? Para ver como o coração do homem conduz ao erro, conduz à carne, conduz ao pecado. Amém, irmãos? E no versículo 25 nós vamos ver aqui, ó: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Paulo diz o seguinte: eles sempre erraram no passado, eles produziram o erro por causa do pecado, e sempre foram, o coração do homem sempre o conduziu ao mal, amém? A distanciar-se de Deus, a abandonar o Senhor e a criar coisas às suas próprias vontades. O homem sempre buscou a criar deuses, a criar situações, a criar ideias e colocarem essas ideias na frente da realidade, da verdade de Deus, amém? Daquilo que é a criação de Deus, daquilo que é o homem sempre colocou as suas ideias, os seus interesses contra os interesses do próprio Deus, amém? E por isso foi necessário Cristo. Bom, quero apontar para os dias de hoje, olha só: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém? Então, isso já acontecia no passado, em todas as civilizações que olharmos para o passado, e Roma também, né, que Paulo aqui escreve aos Romanos, ele está dentro da civilização romana. Paulo via e observava essa decadência humana,
na vida dos imperadores e na vida de várias pessoas da sociedade em geral. Amém? Qual é essa decadência humana? O interessante aqui é que o texto diz que Deus os entrega. Ou seja, o homem começa a se degenerar, a acostumar com o pecado, a amar o pecado e buscar o pecado de tal forma que Deus o entrega. Amém? Deus o permite que ele se degenere e vá até o final da sua degradação. Amém, irmãos? O homem já está degenerado por causa do pecado, mas ele vai se afundar cada vez mais, ao ponto de, aqui é algo importante, a negação da natureza. Então o homem começa, irmãos, preste atenção nisso, primeiro na negação de Deus. Amém? Começa a criar deuses para ele próprio e começa a negar a Deus. Nós vemos isso nos dias de hoje. Muitos cristãos que estão nas igrejas, jovens, filhos de cristãos, que começam a criar deuses para a sua própria consciência. Ou seja, começam a mudar a palavra de Deus. Não querem mais a verdade de Deus. Não querem o Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, o Deus santo, puro, maravilhoso, poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus eterno que criou todas as coisas, o Deus de toda a bondade e de toda a sabedoria. Não, começam a criar deuses nas suas ilusões, na sua própria cabeça, um Deus diferente que um Deus que não se preocupa mais com o pecado, um Deus que aceita ele como ele é. Amém? Nós estamos vivendo essa época, nós estamos vivendo um tempo de degeneração moral e espiritual profunda na sociedade e na igreja de Cristo. Amém? E por que estamos vivendo essa época? Porque o pecado conduz o homem. E não é só por causa disso, por causa da cultura que nós vivemos, pois no passado, um passado não muito distante, nossa cultura era uma cultura cheia de elementos cristãos, de ideias cristãs. Amém? Toda a cultura da sociedade aqui no Brasil e no mundo era uma sociedade com cultura cristã. E essa cultura cristã, essa ideia que provinha da palavra de Deus, da verdade de Deus, do ser eterno e poderoso, fazia com que refreasse o pecado. Então muitas pessoas tinham a consciência despertada, mesmo que ainda não haviam se convertido a Cristo, mas tinham sua consciência despertada e freavam. E essa consciência desperta, meio que freava a degeneração total do pecado. Sempre houve pessoas que se degeneraram, mas não como hoje. Amém? Não como nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo hoje podemos comparar com a época lá do dilúvio. Amém? Antes do dilúvio. Podemos comparar com Sodoma e Gomorra, porque é uma época de degeneração muito grande, por causa da cultura que nos cerca, que deixou de ser cristã. E à medida que vai passando o tempo, que a cultura cristã vai saindo dessa sociedade, essa sociedade vai se tornando mais secularizada. Ou seja, essa sociedade vai se tornando mais ateia, mais contra os princípios de Deus, mais isso vai degenerar, mais as pessoas vão se degenerar. E isso é um problema para a igreja de Cristo também. É um problema para os nossos filhos que são cristãos, pois eles estão inseridos nessa cultura. Amém? Estão inseridos nesta sociedade, uma sociedade em que não há elementos cristãos nesta sociedade, não há elementos que levam o homem a Deus, que revelam Deus para o homem. Então há uma necessidade da igreja agir de forma rápida, amém, irmãos? Para salvarmos alguns que estão perecendo, para evitarmos que nossos jovens, adolescentes, sejam tragados por essa sociedade e por essa cultura maligna, amém? Que abandonou Deus, que descredita Deus, que quer desacreditar a Bíblia, a palavra de Deus, e quer viver conforme as suas próprias vontades. Então o que os homens fazem no começo? Eles começam a criar um Deus diferente do Deus da Bíblia. Ou seja, eles não querem mais o Deus verdadeiro, então começam a criar ideias, colocar ideias, e ainda que muitos jovens, filhos de cristãos, né, não vão adorar imagens, mas vão criar um Deus imaginário na sua mente, segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria imagem.
amém? Para justificar os seus erros, para justificar os seus pecados, e se degeneram, e começam a se degenerar, porque nessa sociedade que estão envolvidos, eles são levados a isso, conduzidos a isso, muitas das vezes por professores, por pessoas nos seus trabalhos, né, pela cultura televisiva, pela cultura de livros, de toda essa cultura maligna que existe no mundo, vai transformando, vai fazendo aguçar muitos jovens filhos de crentes que não se converteram, não se arrependeram, não se regeneraram, não tiveram um encontro pessoal verdadeiro com Cristo. Amém? E vão se degenerar e estão se degenerando. Então, primeiro ele cria um Deus imaginário para ele. E depois, o que ele faz? Ele começa a negação da própria natureza. Porque se esse Deus se torna um Deus imaginário, segundo o seu próprio interesse, a natureza também, ele não consegue enxergar a natureza como ela é, na realidade. Amém? Então, a negação de Deus, em primeiro lugar, e depois a negação da natureza. E aí os homens fazem isso que Paulo está falando aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Amém? Esse é o primeiro ponto. E depois, pelo que Deus os abandonou, ao quê? As paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E os irmãos sabem muito bem do que eu estou dizendo aqui. Amém? E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Amém? Negam a Deus, negam a natureza, negam a Deus, Deus os entrega ainda mais a transgressão e passam a negar a natureza, passam a negar a verdade, a realidade e começam a inverter, é um processo de inversão. Amém, irmãos? De inversão. E a natureza do homem e da mulher começa a inverter. Então não podemos ficar escandalizados quando vemos na sociedade moderna as pessoas querendo se transformarem naquilo que não é. É a negação da natureza. Amém? É a negação de como Deus o criou, daquilo que Deus fez. Isso é o poder do pecado. Isso é o que o diabo fez. Amém? O diabo caiu porque quis ser o que ele não poderia ser, o que ele não era. Amém, irmãos? E aquele orgulho do homem, do diabo, também está no coração humano. Amém, meus irmãos? E o homem começa a se degenerar. E nós vamos ver mais degeneração, mais corrupção, porque o homem vai tender sempre para a corrupção e para a miséria. Amém? E isso, Deus, no final dos tempos, Deus vai agir com rigor sobre isso. Deus vai agir com rigor. Amém? Haverá o juízo de Deus sobre todos os homens e eles não terão desculpa diante de Deus. Não terão desculpa diante de Deus, principalmente em nossa sociedade em que o evangelho é pregado, em que todo mundo praticamente conhece o evangelho de Cristo. Amém? Então não haverá desculpa para esses que se corrompem. Então nós precisamos orar a Deus, clamar a Deus, ensinar a palavra de Deus aos nossos jovens, ao nosso povo, a palavra de Deus, sairmos do senso do emocionalismo, das mensagens que só são para agradar os homens, só são para trazer alívio momentâneo para as pessoas, mas trazer a verdade de Deus, o juízo de Deus, pois Deus vai agir de forma tremenda, em breve tempo, sobre toda a humanidade. Amém? E a igreja tem que agir, irmãos, sobre a sociedade, sobre as suas igrejas e sobre a sociedade, ensinando a verdade, pregando a verdade e clamando a verdade de Deus, para que Deus salve as almas. Amém? Nossos jovens, muitos jovens em nossas igrejas estão pervertidos, seguindo ideologias, ideias, na negação da natureza, na negação do próprio Deus, da verdade de Deus. E tudo isso é um processo maligno, irmãos, para desconstruir a verdade, para desconstruir o evangelho de Cristo, para desconstruir a verdade da graça de Deus.
Amém? Para terminar aqui. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Isso tudo nós estamos vendo na nossa sociedade. Desobedientes ao pai e à mãe, onde já se viu muitos jovens nas escolas estão sendo induzidos, amém, por pseudopedagogos a não aceitarem a autoridade dos pais, ou seja, é a negação da realidade, da verdade, daquilo que Deus criou. Amém, irmãos? Começa não aceitando a autoridade dos pais, daqui a pouco não aceita a autoridade do professor, do pastor, não aceita mais a autoridade de ninguém e nem de Deus. E aí se degenera. Amém? Todas essas ideias, ideologia de gênero, essas questões do ativismo gay e todas essas coisas, irmãos, provêm da degeneração humana. Amém? Da degeneração humana, do pecado, do diabo que está iludindo a mente das pessoas. E homens estão sendo usados, homens e mulheres estão sendo usados para divulgar e promover isso. Eu acho que nós estamos vivendo uma época muito difícil, acho, não tenho certeza, né? Uma época muito difícil, uma época em que o bem, o belo, o verdadeiro está sendo desprezado e isso muito é culpa da Igreja de Cristo. Nossa, que estamos presos também em ideologias, em ideias que não são a verdade. Amém? Então precisamos buscar a verdade. Olha só, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, aqui Paulo fala, né, os homens que perceberam a lei natural, mesmo conhecendo essa lei natural e sabendo que há um Deus verdadeiro, conhecendo a justiça de Deus, mas também aplicando para hoje, as pessoas que conhecem a Cristo, muitos jovens, irmãos e irmãs da própria igreja que conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, sabe disso, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Amém? Não só fazem, muitos fazem e outros somente consentem. Amém? Muitos fazem o que? Brincam com a verdade, não é verdade? E muitos cristãos são aqueles cristãos mais liberais, mais, como se diz assim, que os jovens costumam dizer, esse irmão aí ou essa irmã, eles são mais legais, né? Mais liberais, mais top, não é isso? Conhecendo a verdade de Deus, transgrediram a verdade de Deus. E que quando não transgride, sabe que é errado, mas consente no erro. Permite que outros continuem no erro. Amém? Então, irmãos, o pecado não é brincadeira. O pecado é algo terrível e cruel. Só a graça de Deus pode resgatar o homem e restaurar o homem dessa condição pecaminosa. Amém? E a Igreja de Cristo precisa pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós vamos aprender daqui a pouco que a revelação especial de Deus é a única forma do homem chegar a Deus verdadeiramente. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Então que nós pegamos esse texto e colocamos em nosso coração de forma melhor. Não fiz aqui uma exposição bíblica passo a passo por tempo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração eu falei aqui. Amém? Então que Deus em Cristo nos fortaleça e nos dê graça para continuarmos falando da palavra de Deus e buscando sempre, irmãos, sempre a verdade de Deus em todas as coisas. Amém? E sabendo que o pecado levará o homem à perdição e que é necessário a igreja agir, pregar e anunciar a verdade do Senhor o mais rápido possível para, porventura, salvar alguns que estão sendo conduzidos ao inferno. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.